para que você possa, nesta noite, compreender a palavra de Deus. Senhor, somos gratos pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, como faca de dois gumes, ela nunca volta vazia. Ela sempre, ó Deus, vai fazer ao que o Senhor determina que ela faça. Nesta noite estamos diante da Tua palavra e precisamos, Deus, que o Senhor trate com o nosso coração. E rogamos, ó Pai, que no nome do Teu Filho Jesus, o Senhor nos dê capacidade para compreender a Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, como um instrumento de graça do Senhor no mundo em que estamos, para proclamar o Teu Evangelho àqueles que ainda não conhecem. E que essa palavra de hoje, que revela o Teu Filho Jesus Cristo a nós, seja, ó Deus, um instrumento nas nossas vidas. É o que nós rogamos e oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Estamos começando uma caminhada nova. A nossa caminhada bíblica, com a graça do nosso Deus, nos próximos domingo, será baseado na primeira carta de João. Nós vamos ver 1 João, 2 e 3 João, assim sucessivamente. E para iniciar hoje, como eu digo sempre para vocês, o primeiro dia onde nós iniciamos o estudo de uma carta, é preciso você entender o contexto. Por que essa carta foi escrita, como ela foi escrita, quais eram os alvos que o apóstolo João tinha a respeito de escrever essa carta, direcionado pelo Espírito Santo, Então, como nós podemos ver, ao ler a carta, não há referência ao nome de João no início da carta. Você não lê como Paulo, eu, apóstolo Paulo e fulano escrevo essa carta. E não há uma assinatura dizendo que foi João que escreveu essa carta. Então a pergunta é, como identificaram que foi João? Como nós sabemos que foi o apóstolo amado que escreveu essa carta? Bom, a princípio é porque há grande semelhança entre a carta em 1 João e o Evangelho de João. Nós vamos ver isso no decorrer das mensagens. Nós vamos ver como que João está tratando, tanto aqui como no seu Evangelho, por exemplo, sobre o Deus eterno, Cristo eterno, o Logos, a palavra que existe antes de todas as coisas. Então essa semelhança e a identificação do Evangelho de João, então identifica-se essa carta também. Alguns escritores do primeiro século também fizeram menção. Então alguns que nós chamamos de pais apostólicos ou pais da igreja, que eram aqueles que se tornaram discípulos de João, de Pedro, de Paulo, de Timóteo, de Tito. Esses homens que continuaram a ser líderes nas igrejas evangélicas, nas igrejas cristãs da época, eles escreviam também carta. Então, por exemplo, Policarpo, eu não sei quantos aqui já leram sobre a vida de Policarpo, mas vale a pena se você não leu. Ele foi um instrumento na mão de Deus e ele teve a sua vida ceifada numa arena de leões, ali Policarpo é um mártir da fé. Então, se você já leu a história de Policarpo, se não leu, procure na internet, você vai achar. Já deve ter livros em PDF que Policarpo escreveu, que são você pode pegar para ler. Então Policarpo, ele cita 1 João capítulo 4, verso 2, na sua carta que ele escreve aos Filipenses. Então existe uma carta de Policarpo aos Filipenses, e lá nessa carta Policarpo fala sobre 1 João capítulo 4, verso 2, e diz, como diz as palavras de João. Então ele identifica também essa carta como sendo de João. E Policarpo é um discípulo direto do nosso querido irmão e apóstolo João, Eusébio também indica que Papias, que foi bispo de Hierápolis, e Hierápolis era uma cidade próxima de Éfeso, ele usou os testemunhos da primeira epístola de João, e ele identificou como João.
Irineu, escrevendo da França, ele cita 1 João capítulo 2, versos 18 e 19, e Irineu afirma que esses são escritos de João. Então, para você não ficar em dúvida, esses são alguns motivos que a gente declara que essa carta é a primeira carta do nosso apóstolo João, o amado, né? Alguns elementos internos sugerem, né, que no mínimo o autor desta carta, se você, por exemplo, achar que não é João, é um dos 12, porque ele faz menções diretas ao Senhor Jesus, como ele diz: olha, nós o vimos, os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram nele. Então era alguém que andou com Jesus, que teve a intimidade. Então, muito provavelmente, um dos 12, logo nós indicamos como João. Ok, um dos objetivos, então, entendendo que essa carta é de João, que ele escreve para contrariar uma heresia que existe no primeiro século. Um grupo de estudiosos no primeiro século chamado gnosticismo. O gnosticismo era uma ideia, algumas ideias que eles falavam sobre tudo. Falavam sobre Deus, falavam sobre o futuro, falavam sobre a vida, e eles também falavam sobre Cristo. E dentro dessa ideia gnóstica, gnosticismo, essa palavra vem do grego gnosis, que é alguém que busca o saber. Gnóstico é aquele que quer saber, aquele que busca a sabedoria, aquilo que está revelado, ele busca isso. Então o gnosticismo nessa época, ele ensinava algumas coisas que João tenta combater. Por exemplo, uma das linhas do gnosticismo chama docetismo. Eles ensinavam que Jesus não assumiu o corpo humano. Ele era, na verdade, um espírito evoluído que podia ser visto pelas outras pessoas. Então, na igreja do primeiro século, tem gente dentro da igreja ensinando aos cristãos que Jesus não veio em carne, que Jesus era um espírito, era um fantasma, tá? E por isso, como ele era um fantasma, ele não podia ser uma pessoa como o evangelho era pregado. Segunda coisa, dentro da linha gnóstica também, tinha um homem chamado Serentiano, que deu a origem ao serentianismo, uma outra linha gnóstica. Eles afirmavam que Jesus havia sido tomado pelo Cristo divino na hora do batismo. Então, Jesus era um homem normal, que na hora do batismo, o Espírito de Cristo assumiu o corpo daquele homem. E aí esse Espírito, sim, divino, começou a usar o corpo de Jesus até a hora da cruz. Quando foi na hora da cruz, ele caiu fora e deixou Jesus lá sozinho, né? Eles ensinavam isso dentro da igreja. Então, dizendo também que aquele Jesus que morreu não era o Cristo, o Messias, porque o Messias era só um espírito. Outra coisa que era ensinada: Cristo é apenas uma emanação angelical, ou seja, Jesus é um igual aos outros anjos. Então seria um dentre vários salvadores pequenos, ou deuses pequenos. No entanto, jamais Cristo seria divino como Deus é divino. Isso estava sendo ensinado. Eram algumas heresias que estavam ocorrendo já no primeiro século. A data desse texto aqui de João é provavelmente ano 85 depois de Cristo. Se nós entendemos que Jesus morreu no ano 30, nós estamos falando de que 55 anos depois, a igreja já está sofrendo uma grande opressão, com várias heresias tentando entrar dentro da igreja. Seguinte, a carne para o gnóstico, o corpo, a matéria, é totalmente má. Então, se Cristo tivesse habitado no corpo, logo Jesus teria sido poluído, estragado pela carne. Então, Jesus não habitou num corpo humano. Ele então era novamente um espírito,
porque a carne e o espírito não podem estar unidos. E por último, dentre os gnósticos haviam duas maneiras de lidar com a carne que é má. Haviam os ascéticos, que entendiam que deviam reprimir a carne. Então o que eles faziam? Eles controlavam os seus desejos e eles se subjugavam para que não cometessem os erros que eles gostariam de cometer, já que a carne é má. Então eles eram rigorosos, ascéticos. Já outros entendiam que a matéria, como não se junta com o espírito, e a matéria é má mesmo, então deixa rolar. E aí eles se entregavam à carne. Era aquele negócio: segunda a sábado a carne come solta, no domingo a gente cuida do espírito. Isso lembra alguma coisa? Não, né? Só naquela época, não tem nada a ver com os tempos atuais, né? Então essa era uma linha, e esses eram os libertinos, eram aqueles que se deixavam levar por todo tipo de desejo que eles entendiam. João, então, preocupado com a confusão que tal ensino estava fazendo dentro das igrejas, isso então por volta do ano 85, ele escreve essa carta. E ele começa essa carta dando uma ênfase para apresentar o Cristo bíblico. Era como se ele estivesse dizendo o seguinte: tem muita gente por aí falando muita coisa sobre quem é Jesus. Nada a ver com hoje também, né? Mas eu quero que vocês lembrem quem é o Cristo que nós pregamos. Essa igreja, ou as igrejas que João está escrevendo, muito provavelmente são as igrejas da Ásia, muito provavelmente são as mesmas igrejas que vão receber as 7 cartas do Apocalipse. João está dizendo: essas igrejas são de Cristo. E quem é esse Cristo? Qual é o Cristo que nós podemos entender segundo a carta que o apóstolo João está escrevendo aqui? Então eu queria ver com vocês rapidamente nessa noite 3 coisas desses primeiros 4 versos que nós precisamos aprender sobre Jesus. O primeiro verso vai nos dizer uma coisa importante, a parte A: o que era desde o princípio. Ora, nós estamos falando do Cristo eterno, ou Cristo na eternidade. João começa a sua carta como começou o seu evangelho. Abra lá rapidamente comigo, deixa um dedinho aí em 1 João, e com o outro você vai lá em João capítulo 1. O evangelho de João, capítulo 1. Olha a revelação do Cristo bíblico. João 1 João 1, que nós lemos, o que era desde o princípio. João 1: no princípio era aquele que é a palavra. Aonde ele estava? Verso 2: ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Ou seja, João vai novamente agora colocar para esses irmãos: olha, o Jesus que vocês estão sendo ministrados, o Cristo é o Cristo revelado, não é um Cristo inventado, mas é o Cristo que se revelou, e esse Cristo, ele existiu desde o princípio. João então está mais uma vez convidando os discípulos para lembrar da eternidade de Jesus. Jesus não é alguém que assumiu a forma de outra pessoa. Jesus não é um espírito que incorporou em Jesus. Jesus não é um fantasma que viveu entre nós. O Cristo que está sendo revelado nas Escrituras é o Cristo eterno, ou seja, o Senhor não começou a existir na encarnação. Jesus não começou a existir quando estava na barriga de Maria. Jesus, ele já existia antes que o mundo fora criado. O Senhor Jesus sempre existiu, pois Deus não tem princípio de dias e nem
fim de dias. O próprio Senhor Jesus dizendo em João, capítulo 17, versículo 5. Nós vamos fazer muito isso, viu, irmãos? De 1 João para João. Então, fica ligado aí. João 17, no verso 5, olha o discurso do nosso Senhor Jesus, na sua oração. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação de todas as coisas, o Senhor estava, o Cristo estava com Deus Pai. Logo, é por isso que João, o mesmo João, apresenta o Senhor Jesus como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se nós formos ler em Apocalipse capítulo 1, verso 8, em Apocalipse capítulo 21, verso 6, em Apocalipse capítulo 22, verso 13, a expressão de João nessas três passagens, ele diz: ele é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Ele não tem início de dias e não terá fim de dias. O Senhor vive na eternidade. Por isso Deus se revela no Antigo Testamento com o nome Javé. Quando Moisés pergunta: quando me perguntarem quem me mandou ir lá no Egito, qual o nome do Senhor? Deus diz Javé, que significa eu sou. Porque Deus é um eterno presente. Ele está em todo o tempo e Ele enche todas as coisas com a sua glória. Por isso, quando Salomão foi fazer uma casa para Deus, Deus disse: eu vou aceitar a sua casa, mas eu não vou morar nela, porque ela não me suportaria. Deus preenche todo o universo. Deus não tem, Ele não é minimizado, Ele não tem começo, meio e fim. Ele é o sempre eu sou. Por isso, quando Jesus está no capítulo 8, conversando lá em João capítulo 8, conversando com aqueles que estão debatendo com ele, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele diz eu sou, as pessoas pegam em pedra para atacar nele, porque ele usou a mesma expressão, revelando-se Deus. Por isso, queridos irmãos, o cristão não pode se deixar levar pelas heresias que tentam diminuir Cristo. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles querem dizer que Jesus não é Deus. Inclusive, é uma das linhas gnósticas, que eles dizem que Jesus é um anjo, como os outros anjos. Jesus foi só um enviado de Deus, mas ele não tem a mesma qualificação que Deus. E eles vão pegar alguns textos fora do contexto para tentar imprimir você que Jesus é menor do que o Deus Pai, ou seja, não sendo Deus. Os espíritas, para os espíritas Jesus é apenas um espírito evoluído. Ele não é Deus. Ele faz parte da vontade de Deus, ele faz parte do cosmo de Deus, da criação de Deus, mas ele não é Deus. Os islamitas, os muçulmanos, vão ensinar que Jesus é um profeta. Ele é um profeta de Deus, imperfeito. E vocês sabiam que os muçulmanos acreditam que Jesus vai voltar? Os muçulmanos acreditam, mas não para reinar e julgar essa terra. Eles acreditam que Jesus vai voltar sim, porque Jesus foi um profeta meia boca, faltou fazer uma coisa: Jesus não casou. Então ele tem que voltar para casar, porque se ele casar, ele vai ser um bom profeta como Maomé. E eles estão certos, gente. Jesus vai voltar para casar? Vai? Com a sua noiva, que somos nós. Amém. Só erraram a noiva, não entenderam muito bem isso. Mas são várias e várias
tendências hoje, onde as pessoas querem diminuir Cristo, e você precisa ficar esperto. Então aprenda com as Escrituras: o seu Cristo é o Deus eterno, Ele não tem começo de dias, Ele não tem fim de dias. É por isso que nós o adoramos, porque Ele é digno, como Deus, de receber a honra, a glória e o louvor. Amém? Cristo na eternidade. Segunda coisa que nós precisamos aprender com João, no começo da sua carta, é o Cristo encarnado. A partir do capítulo, no versículo 1 até o versículo 3, ele vai dizer: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito do verbo, ou aqui, da palavra da vida. A vida se manifestou, ou seja, nós vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Não lhes proclamamos, nós, aliás, lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Olha o que o nosso querido João está agora tentando fazer. O Messias prometido encarnou, ele não se tornou um fantasminha camarada no meio da gente. Ele não foi um espírito evoluído, e ele não foi alguém que entrou no meio do caminho andado, ele não foi alguém que recebeu o Espírito de Cristo. Aliás, aquele doido que prega aí no Brasil, o Henrique Cristo, ele é dessa teologia, de que o Espírito de Cristo tomou ele, que até aos 30 anos, no menos, ele era vagabundo. Agora continua, mas tudo bem. Mas era outro estilo de bagunceiro que ele fazia. Ele que tinha lá, tomava suas cachaças, tinha as manhãs dele, fazia um monte de traquinagem. Mas Deus o encontrou, o Espírito de Cristo baixou nele, e agora ele diz: meu Pai. Essa heresia. E está cheio de bobo atrás dele, achando que ele é o Cristo. O Messias, irmãos, prometido, chegou no ápice da história. O apóstolo Paulo, em Gálatas, diz que ele veio na plenitude do tempo. Abra comigo Gálatas, capítulo 4, verso 4. Olha o que Paulo diz a respeito da manifestação do Senhor. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Como? Está explicado: nascido de mulher. Jesus não veio em um momento da história e entrou no corpo de algum outro personagem. Não, ele nasceu de mulher, ele foi gerado na sua humanidade no ventre de Maria. Cristo encarnou porque ele tinha uma missão dentro do projeto de salvação. Era necessário, irmãos, que Cristo assumisse a nossa humanidade. Somente um ser humano poderia ser colocado diante de Deus como uma oferta para pagar pelo outro ser humano. Por isso que Timóteo, quando vai escrever, diz que há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e aí ele frisa: homem. Porque como homem, na sua humanidade, ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Cristo é 100% humano. Ele teve todas as fases etárias que um ser humano tem. Cristo usou fralda. Cristo foi um adolescente, não rebelde, educado. Cristo foi um jovem, um homem. Ele só não foi um ancião, porque morreu novo. Mas lá na Bíblia, lá no Apocalipse, falam que ele é um ancião,
porque ele não tem fim de dias. Cristo homem, em Mateus capítulo 1, verso 21 diz: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por que dar o nome de Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus o Senhor salva. Jesus estava no seu próprio nome dizendo a sua missão. Ele encarnou para se tornar, irmãos, a semente da mulher que fora prometido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando Deus está falando lá sobre as consequências do pecado, Deus fala para Eva que ela vai ter um filho, que é a semente. Olha lá, 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus é aquele que vai destruir toda a obra de Satanás. Ele veio para vencer, e vai chegar um dia em que ele vai acabar com toda a história que Satanás tem feito neste mundo. Por quê? Porque foi para isso que ele veio. Jesus se encarnou para ser então a semente da mulher que pisaria a cabeça de Satanás. Jesus se encarnou porque ele foi um presente de Deus ao mundo. O próprio João tinha dito isso lá em João capítulo 3, verso 16, que eu acredito a maioria de nós já sabe de cor. Porque Deus Amém. Olha o 17 que a gente não sabe de cor. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, Deus encarnou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus tinha uma missão na sua encarnação. Só por meio do nosso Senhor Jesus Cristo o ser humano pode ser salvo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não existe salvação em nenhum outro. Aqueles que adoram Buda estão dentro d'água. Os que adoram o Alá e o Maomé estão perdidos. Os que adoram os ídolos estão perdidos, porque não existem vários caminhos. Só existe o caminho da cruz, e quem foi preso nela chama-se Jesus. Deus deu o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar. Amém? Por causa da morte de Cristo, por causa da sua encarnação, e então foi possível ele morrer. O cristão tem confiança na salvação, e o cristão agora tem esperança na vida eterna. É isso que João está falando. Gente, se vocês acreditarem nessas baboseiras que os gnósticos estão pregando, vocês vão perder a esperança, vocês vão perder a fé. E isso estava acontecendo, porque nós vamos chegar lá na frente, em 1 João, capítulo 5, verso 12 e 13, João fala aos cristãos ali, como se eles estivessem perdendo a fé. Ele diz: olha, para que vocês creiam em Cristo e tenham a vida eterna. João tem que reforçar para os cristãos, porque eles já estavam meio: será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? É que nem crente pentecostal. Porque crente pentecostal é assim: Jesus salva, mas ele tem que dar uma forcinha. Você sabia disso, né? A maioria. Então você pergunta para o crente pentecostal se ele vai ser salvo, e diz: ah, se Jesus voltar hoje, não sei não. Deu umas pisadas na bola aí. Pode ser que eu fique, né? E tive uns pensamentos que não devia, comi que não podia comer.
não dei oferta esse mês na igreja, não fiz isso, não fiz aquilo, ou não evangelizei ninguém, estou ruim, na balança, se Jesus vem eu fico. Não é essa a expressão da palavra de Deus. A expressão da palavra de Deus é que Ele morreu para nos dar vida. E a nossa vida que nós temos e a nossa esperança na vida eterna não depende nenhum milímetro de nós mesmos. Depende única e exclusivamente do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Quem diz isso? Palavra, Romanos, capítulo 5, verso 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ótimo. Aí você pode dizer, qualquer um tem fé, qualquer um tem paz com Deus. Então, pastor, não, porque o texto continua e diz: temos paz com Deus por intermédio, ou por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem é que fez alguma coisa? Cristo. Quem é que garante a nós alguma coisa? Cristo. Qual é a nossa resposta? Fé. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crê e receber o Senhor como Salvador, e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Não há outro meio, irmãos. Não há obras, não há como você pagar nada, não há como você se colocar à disposição da salvação para ajudar. Não há. Tudo foi feito por Cristo encarnado. Por isso que no momento em que Ele estava na cruz, a sua última palavra ao Pai foi tetelestai, ou seja, está pago. Tudo está pago. Nós não podemos pagar nada, então Ele pagou por nós. Paulo, então, em Romanos 5:2, menciona a obra de Cristo encarnado, e é também em Romanos que nós temos outro exemplo, que nós podemos compreender a validade dessa nossa salvação. Romanos capítulo 8, verso 1, que eu acho que alguns também sabem de cor. Alguém? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ajudando vocês vão. Ajudando vocês vão. Então olha lá, na versão NVI: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus por isso. Jesus precisava encarnar. Ele não é um fantasma, Ele é alguém que habitou entre nós. O seu nome é Emanuel, Deus conosco. João diz: as nossas mãos o viram, apalparam. Depois de ressuscitado, um dos discípulos incrédulos, chamado Tomé, diz: eu só acredito se eu colocar a mão na sua chaga. Jesus diz: tudo bem, Tomé, vai lá, aqui minhas mãos furadas, põe a mão. Tomé se ajoelhou e disse: oh Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: você creu porque viu? Bem-aventurado os que não veem e creem. Você e eu somos mais bem-aventurados do que o nosso irmão Tomé, que precisou colocar a mão nas suas chagas. Mas aqui João está dizendo: se é necessário vocês acreditarem, eu vi, eu toquei, eu andei com ele existiu, eu conheci a sua família. Outra coisa, provavelmente João é primo também de Jesus. João Batista é primo, certeza. Esse aqui, há uma ideia também que seja primo. Esse João aqui não é João Batista, viu? Não confundam, muita gente confunde os Joões da Bíblia, tá? E as penosas situações, queridos, que enfrentamos no dia a dia, não podem nos desanimar, porque o Cristo encarnado também veio não só para morrer por nós, mas Ele também veio para ser exemplo
para mim e para você. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Olha o que o apóstolo Pedro escreve a respeito do Senhor Jesus para os seus irmãos. Lembra? Pedro está escrevendo para uma igreja de forasteiros, pessoas que estão correndo perigo por causa da sua fé, estão muitas vezes morando em cidades que eles nem conhecem, acabaram de chegar lá, correndo, largaram tudo. Olha o que Pedro escreve para eles, verso 21 do capítulo 2. Para isso vocês foram chamados. Olha que legal. Foram chamados para quê? Para ser cabeça e não cauda? Para ser próspero? Para pegar o cajado com óleo, que agora é o cajado com óleo. À noite eu estava vendo, essa é nova. Acho que eu vou fazer aqui o cajado. É bonito o cajado, viu? Todo assim, desse acrílico aqui assim, ó, cheio de óleo. Chique no último. Deus te salvou para você reinar. Deus te salvou para você ser o top. Deus te salvou para você ser o melhor. Por que Deus salvou, gente? Para isso vocês foram chamados. Qual é o contexto? Olha mais à frente. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-vos exemplo para que sigam os seus passos. Interessante, né, irmão? Ninguém quer seguir o exemplo de Cristo no sofrimento. Ninguém quer ir para o Calvário. Por isso que Jesus, quando uma das suas últimas conversas, chamou os discípulos e disse o seguinte: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Teve um lá, valente, que falou: podemos. Jesus disse: podem e vão. Olha que má notícia. Podem e vão. E vou dizer mais: vocês vão ser entregues como ovelha no meio de lobo. Olha que boa notícia. Já viu ovelha no meio do lobo? Como é que é? O lobinho está assim, ó. Essa é a expressão do Senhor para nós. Você está achando ruim sua vida? Você está achando que você está passando por problema? Você acha que todas as dificuldades caíram sobre você? Ó vida, ó céu, ó azar? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Nossa, pastor, mas que mensagem chata. Só tem essa. Amém. Deus nos deixou um exemplo. Ele sofreu. E não pensa você que você não vai sofrer. Hoje eu estou triste. Eu fui no velório de uma amiga, de uma moça de 42 anos, que deixou 2 filhos. O pai não é convertido, o marido dela não é convertido, e ela foi para a glória. E ela não está preocupada com isso, eu sei disso, porque ela está nos braços do Senhor. Mas o que fala para essa família? Por que ela morreu? Irmão, porque Jesus morreu, você vai morrer, e eu vou morrer, e nós vamos morrer. Porque Ele foi à frente e nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Então quando o sofrimento bater na sua porta, não fica: oh céu, Deus não gosta de mim. Leia 1 Pedro 2,21 e entenda que se você está passando por um momento de dificuldade, Deus tem um propósito no momento em que você está passando. E as pessoas então precisavam olhar para o Cristo encarnado e dizer: olha, Ele esteve no meio de nós. Conta, eu acho que João, no momento em que conversava com esses irmãos, deviam contar algumas coisas que Jesus passou. João escreve o seu evangelho e diz assim: olha, eu estou parando por aqui o evangelho, porque se eu fosse escrever tudo que Jesus fez e tudo que Ele passou, não cabia no mundo todo de livro. João diz isso. Ele conta um monte de história, irmão, de Jesus. E tem algumas que nós percebemos que o nosso Senhor passou por problemas e dificuldades, inclusive na hora da sua morte. Tudo para nos deixar exemplo, mas também, irmãos, para nos garantir que algo de melhor nos espera. Jesus não é alguém que diz: olha, você vai sofrer nessa vida, bem feito para você. Não! Ele diz para mim: olha, você vai sofrer sim. Todo ser humano vai sofrer. Um vai sofrer menos, outro sofre mais, mas todos vão sofrer. Agora tem que ter esperança nele. Por quê? Porque quando nós nos colocamos diante daquele que sofreu tudo por nós e foi à cruz por nós, Ele fez isso para garantir algo melhor que nos espera. E lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo tem um vislumbre de mais ou menos como isso se dá. Como se dá alguém que vive em tensão neste mundo.
Se você acha que você vive em tensão, se você acha que sua vida está ruim, se você acha que as coisas estão difíceis para você, eu fico imaginando, irmãos, esses irmãos romanos para quem Paulo escreve, muitos deles soldados que tinham que ir lutar numa guerra que muitas vezes ele não queria ir, e que podia ser a última guerra dele. O que você escreve para uma pessoa que está indo para a guerra? Se você soubesse que um amigo seu muito bacana está indo para uma guerra e pode morrer na guerra, o que você escreveria para esse seu amigo? Vai lá, valentão, puxa mesmo aí o calibre aí, desce bala nos caras. Olha o que Paulo escreve em Romanos 8, 31 em diante. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Nós. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matador. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele encarnou, porque na sua vida e morte Ele estava mostrando para mim e para você que a tua esperança não pode se basear nesta vida. Como nós somos pobres e coitados se a nossa esperança se baseia só nesta vida. O que é que tem conseguido desmotivar você? Repense diante do Cristo encarnado hoje, se realmente vale a pena você parar no meio do caminho. Se realmente vale a pena parar de servir a este Cristo que encarnou, viveu, morreu e ressuscitou, porque Ele tinha a esperança de nos ver diante dEle na eternidade. Esse é o prêmio, queridos. Esse é o prêmio que Cristo nos dá, e é isso que João está falando nessa igreja. Repensem o que vocês estão pensando ou ouvindo a respeito de Cristo, desses hereges que aí estão. Por último, o Cristo exaltado está no capítulo 3, parte B e 4 de 1 João. João vai terminar o seu texto, e no último momento desse texto introdutório, João fala sobre que nós devemos ter comunhão com Ele. Ele diz: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Que comunhão? Ponto. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Queridos irmãos, João fala sobre termos comunhão com eles, e esse eles aí, ou nós, conosco, que ele usa a palavra, para que vocês tenham comunhão conosco. A impressão é que João não está sozinho ao escrever essa carta.
ou ele está rodeado de discípulos dele, ou ele está no seio da igreja em Efésio, ou ele está relembrando do momento em que ele está falando talvez aqui em nome dos 12 apóstolos. Nós queremos que vocês tenham comunhão conosco, e essa comunhão é que nós temos com o Pai, e também nós temos com o Filho. Que comunhão é essa, irmão? Por 2 vezes, João menciona o termo, o que ouvimos e vimos. Ou seja, comunhão com alguém que habitou no nosso meio, que não é um fantasma. Comunhão com alguém que partiu pão, como nós vamos relembrar daqui a pouco. Comunhão com alguém que viveu todas as coisas e se tornou um sumo sacerdote capaz de interceder por nós. Comunhão com alguém, irmãos, acima de tudo, que não morreu somente, mas ele morreu e ressuscitou por nós. E temos uma comunhão tão íntima com esse Cristo, ao ponto dele vir habitar em cada um de nós. João está dizendo: olha, vocês precisam aprender agora que nós temos comunhão com o Senhor e que vocês também são chamados para viver essa comunhão. Entendemos que João está dizendo que essa união, que antes era palpável, agora, queridos, se tornou uma união espiritual. Nós estamos unidos com Cristo. Nós que cremos temos uma união mística com o Senhor. Nós somos o seu corpo. E como corpo de Cristo, Ele é o cabeça. E como corpo de Cristo, o seu Espírito move em nós. E como corpo de Cristo, nós estendemos o seu reino neste mundo. Então há muito mais de Cristo em nós do que simplesmente, queridos, a nossa fé de boca, a nossa fé de assinar um termo de crença, a nossa fé de se enquadrar em um dos caixotes evangélicos da nossa pátria ou do mundo. Nós fomos convidados por Deus para andar com Cristo todo o restante da nossa vida, desde o momento em que nós o encontramos, desde o momento que nós entendemos que Ele é o Deus eterno que vive para todo sempre, desde o momento em que nós compreendemos que Ele encarnou, viveu, morreu e ressuscitou por nós. Desde o momento que nós entendemos que por causa disso, queridos, não existe absolutamente nada mais importante do que a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a ordem de Deus é: amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Qualquer outra relação que você tenha nessa vida não pode se comparar com a relação que você tem com Cristo Jesus, que diz que no momento em que nós o aceitamos, Ele nos selou com o seu Espírito Santo. Porque um dia Ele vai vir buscar os selados para morar com Ele eternamente. Esse é o Cristo. Essa é a nossa identidade. Jesus certa vez chamou os seus discípulos e disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, vocês vão dar muitos frutos. Qual é a técnica? Permanecer em quem? Cristo. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem Ele. Por isso, queridos, muitas vezes as Escrituras mencionam a expressão em Cristo. Você vai ler as cartas apostólicas e você vai ver de fato várias vezes a expressão em Cristo. Uma perguntinha agora para você: quem é você nesse mundo? Resposta: você é uma pessoa em Cristo. E o que isso quer dizer? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, Romanos capítulo 6, verso 3 diz: fomos batizados em Cristo. Nós estamos nele, nós pertencemos a Ele,
Não há uma divisão entre igreja e Cristo. A igreja é o corpo. Aonde ele vai levar a igreja. Tudo que ele faz, irmãos, ele faz na igreja e por meio da igreja. Nós somos batizados no seu corpo. Nós estamos embutidos em Cristo. É como se nossa essência fosse uma só. Não que sejamos Deus, tá? Cuidado. Mas a nossa essência de pertencermos a Ele. Nós estamos nele. Certa vez ele disse aos seus discípulos: aqueles que o Pai me dá estão na palma da minha mão, e da palma da minha mão ninguém pode arrebatá-los. Nós estamos em Cristo. Romanos 8:1 fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se você foi redimido por Cristo, se você já aceitou Jesus como Senhor, se você já confessou o Senhor, se você já batizou-se nas águas, demonstrando isso como forma de fé, a Bíblia é clara a dizer que você não tem nenhuma condenação. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez. Por quê? Por causa de Cristo. Nós estamos nele. Romanos capítulo 12, verso 5. Somos um só corpo em Cristo. Novamente a expressão, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Em Cristo somos conduzidos em triunfo. Aqui a ideia de alguém que está passando no momento de voltar da guerra, onde várias pessoas estão, e o nosso general está à frente, a vitória é garantida, e diz que nele, irmãos, é impossível ter derrota, porque somos mais que vencedores por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos em Cristo, somos conduzidos em triunfo. A liberdade que temos, Gálatas capítulo 2, verso 4, Paulo diz que muitos queriam bisbilhotar a liberdade que nós temos em Cristo. Nós não somos conduzidos mais por, não mexa nisso, não toque naquilo, não faça isso, não, nós compreendemos, é como Paulo diz, a mente de Cristo em nós. Nós sabemos aquilo que não é proveitoso, nós sabemos aquilo que não agrada a Deus, nós conhecemos a sua palavra, e porque conhecemos, cantamos hoje aqui: eu sou livre. Não há amarras no cristão. O cristão pode dizer não. O cristão pode dizer não à tentação do pecado. O cristão pode dizer não às situações que o mundo tenta muitas vezes nos levar. O cristão é o único ser livre. Todos os outros estão sob debaixo da potestade que atua nos filhos da desobediência. Os homens sem Cristo são escravos, mas nós que estamos em Cristo somos livres para a glória de Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 3, ele diz que vai nos abençoar com todas as bênçãos que há nas regiões celestiais, aqueles que estão em Cristo. Nós estamos assentados, ele continua no capítulo 2, verso 6, nas regiões celestiais em Cristo. Quando Paulo diz que nós somos embaixadores nesta terra, irmãos, é como se nós já estivéssemos ligados ao reino de Deus, ao trono de Deus, ao lugar onde Deus está. E o que nós estamos aqui é só de passagem. Por quê? Porque a nossa real posição é dos que estão sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo diz: porque agora nós fomos criados em Cristo. Não há agora uma outra situação para nós a não ser essa, de que nós fomos agora transformados em novas criaturas. Nós fomos feitos segundo a semelhança do Senhor. Não somos como Ele é ainda, porque vemos como por espelho, diz Paulo, mas no dia em que o vemos face a face, então seremos como Ele é.
Mas nessa peregrinação temos um alvo, a medida e a estatura do varão perfeito. Perseguimos isso, não porque isso vai nos dar algum brinde a mais, mas porque faz parte da nossa natureza, criados em Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 1, aos que são santificados em Cristo, nós fomos escolhidos nele, separados nele, e etc. Se você tiver uma chave bíblica, uma biblinha no celular, coloca no Busca em Cristo, vai ler os versículos hoje à noite, até amanhã você vai ficar lendo versículo, dizendo em Cristo para você, porque essa é a tua posição, se você já tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você, cristão, você está no melhor lugar de todo o universo. Você está em Cristo. Sua vida está guardada e escondida em Cristo. Ninguém, nem o mal pode lhe tocar. Nós vamos ver isso em João lá na frente. O inimigo não os toca, porque nós estamos escondidos em Cristo. João escreveu isso, irmãos, para que os seus discípulos pudessem renovar a sua fé. E ele termina dizendo: se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Escreva estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Não há coisa mais terrível a um pastor do que ver as suas ovelhas sendo enganadas. João estava vendo as suas ovelhas sendo enganadas, e ele escreve, porque se elas se arrependessem e voltassem para o ensino verdadeiro, isso seria felicidade para João. Quero terminar fazendo uma pergunta: esse Cristo apresentado hoje é o Cristo que você conhece? O eterno, o encarnado e o exaltado. É o Cristo que João mostra, o Cristo bíblico, que vai contra todas as heresias que querem diminuí-lo, porque Ele é o próprio Deus, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Senhor das nossas vidas. Será que você não tem esquecido algumas dessas magníficas bênçãos de Deus em Cristo para você? Será que você não está dando também ouvido a algumas falácias que têm entrado nas igrejas evangélicas? Se esse é o seu caso, eu quero convidá-lo a se arrepender nessa noite e a se render a este Cristo que as Escrituras revelam, para a glória de Deus. Feche teus olhos por um momento. Vamos lá. Senhor, obrigado, porque diante da Tua palavra nessa noite, nós podemos reconhecer o Cristo revelado, que, ó Deus, vai na contramão de tantas heresias que ainda hoje ouvimos a respeito do Senhor Jesus. Clamamos a Tua misericórdia sobre nós, e que as nossas mentes e corações nesta noite sejam renovados neste conhecimento do Senhor Jesus, para que o Teu nome seja glorificado em nós. Assim oramos, em nome de Jesus.